importância da oração na nossa vida, né? Isso de forma coletiva, né? Isso de forma pessoal. A oração ela é muito importante. Eu acredito que a minha maior vocação, eu acredito que seja essa: orar. E muitas vezes não é nem orar pelas pessoas. A minha maior vocação é orar por mim mesmo. Porque se eu não orar por mim, eu enfraqueço a tal ponto que eu me perco todo. Eu não sei se é assim com os irmãos também. Mas vamos à palavra de Deus. Mateus capítulo 26, versículo de número 41. Abre lá para a glória de Deus. E nada melhor do que falar de oração que liberta, irmão. Uma palavra dessa liberta. Às vezes a gente acha que Deus vai vir com um pedaço de pau na mão para dar na cabeça do cão. Só que, na verdade, Deus não está se contrapondo a Satanás em momento algum. Porque Deus não se contrapõe. Ele é o que Ele é. Quando nós conhecemos a Deus, por isso tem que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Senão você enfraquece a sua fé, você olha para Deus numa posição que Ele não é e entende Ele como Ele nunca foi e nunca será. Como alguém que está lá, né? Não, de jeito algum. Ele se manifesta através desse propósito que Ele criou. E através do propósito que Ele criou, diante de toda a complexidade que existe, que é a gente ter que ter força, coragem, ânimo, o caminho do bem, esperança. É tanta coisa que precisa ter, que nós precisamos dessa capacidade para vencer o mal em nós mesmos. E os que se renderam ao mal, seja demônios, seja o diabo mesmo, seja pessoas que se rendem ao mal, para combater isso, não se combate com o mal também. Então, só com o bem. Então, você precisa de uma força que não é sua, não é da sua capacidade, porque você não é Deus. Essa capacidade vem de Deus sobre você para você vencer os seus problemas, as suas necessidades e a necessidade do coletivo. Amém? Diga glória a Deus. Mateus capítulo 26, versículo 41. Espera aí que só falta eu agora. Mateus 26, 41. O Mateus... Eu estou usando a Bíblia aqui do meu celular hoje. Mas não é por preguiça não, irmãos. É porque tá mais fácil mesmo. Vamos lá, Mateus... Que número que eu falei, irmão? Mateus capítulo o quê? 26, 41? Estou confiando em vocês, né? Vamos lá. 41. 41 aqui. Vamos lá. Jesus responde a indagação, né, de Pedro. Ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, não é indagação, o posicionamento de Pedro. Para que não entreis em tentação. Aí ele diz: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Antes da gente falar aqui o que a gente vai falar, da palavra, queria que os irmãos pensassem um pouco no que eu vou te falar. Irmãos, se você começar agora a dar ouvidos, como o apóstolo Paulo disse lá nas cartas dele, as filosofias, as doutrinas, as coisas que tem por aí, a ficar ouvindo judeus que não creem no Novo Testamento, a ficar ouvindo pessoas que misturam tudo isso, romanizaram a fé cristã, que são os romanos vestidos de cristãos. E os irmãos entendam bem, não entendam mal. Se você começar a ouvir outras coisas que não priorizam o Novo Testamento, feito no sangue do Senhor Jesus Cristo, você não consegue ter condições de crer
vamos dizer do nosso termo, de crer 100% no que o Novo Testamento diz. Vai existir uma mistura. O que Jesus disse que o vinho, o vinho novo não se coloca em odres velhos. O pano, o tecido, o remendo novo não se coloca em roupas velhas. Porque vai ter um problema. Como não é 100% de cada um, de cada lado, não dá certo. É melhor ser do mundo 100%, ou da filosofia, seja ela qual for, ou de uma religião qualquer que seja, do que ela misturar essas duas coisas. Nós sabemos que só existe um Deus, e o Deus verdadeiro se manifestou em Israel, a princípio os judeus. Alguns creram, muitos receberam, né, alguns receberam, alguns receberam, mas a maioria não recebeu. E está lá até hoje, eles não recebem, não creem em Cristo, devido às afirmações do Senhor Jesus Cristo ser superior ao Antigo Testamento. Então Jesus ele disse coisas que são extremamente superiores ao Antigo Testamento. Como, por exemplo, ele falou que ele era o Filho de Deus. Isso daí não está no Antigo Testamento. Agora, quando você ouve, só que Jesus é Deus, quem crê diga amém. Ele se revela a Deus dizendo um com o Pai no Novo Testamento. E a partir daí, então, você consegue entender que Jesus, ele sendo Deus, ele pode falar o que ele quiser. Ele tem autoridade para falar novas coisas como ele quiser. Como ele inaugurou um novo e vivo caminho. As leis que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, deu naquele período, para aquela situação. Mas o cordeiro, o verdadeiro cordeiro, que é o verdadeiro sacrifício, que é Jesus Cristo, ele veio. Alguns ainda ficam lá atrás, no antigo sacrifício. Só que o sacrifício que Deus fez, eles não aceitam. Por que eu estou falando isso? Porque se você começar a ouvir, que seja judeus que não creem no Novo Testamento, ou misturam tudo, você não tem condições de receber aquilo que Jesus Cristo está dando a todos nós de graça todos os dias. Quando Jesus ele disse, olhe para as aves, olhe para as videiras do campo, os lírios do campo, como são belas e bem vestidas. Por que vocês se preocupam com o que há de vestir, com o que há de comer? Aí ele disse, basta cada dia o seu próprio mal, basta cada dia a sua própria provisão. Mas quando você começa a olhar para outros termos, para outras galáxias de tantos faladores que existe hoje, você enfraquece o poder que Jesus deu em dizer, basta cada dia a sua própria provisão. Hoje você teve o que comer? Hoje você teve onde dormir? Hoje você teve o que vestir? Basta. Por isso só basta. Não precisa de mais nada. Amanhã, Deus proverá. Basta. Aí tem poder. Só que a gente fica não. A gente fica não, porque não é bem por aí, né? A gente quer manipular as coisas. E o Deus vivo que se fez carne, Deus encarnou. Deus encarnou aqui. Ok? Deus encarnou aqui e falou todas as coisas para nós, que é o Novo Testamento. Então, eu preciso falar isso antes, irmãos, porque às vezes o que é tão simples como Jesus, o que Jesus ensinava para nós, às vezes o simples, e principalmente nos dias de hoje, o simples não é suficiente. Tem que ter sempre um toque especial. Não é verdade? Então, hoje em dia está assim. Eu não digo que nós somos assim.
Eu digo que hoje está assim. E se hoje está assim, existe algo que possa respingar em nós, como uma pessoa insatisfeita com as condições que tem. E isso implica em não crer no Evangelho, no Novo Testamento. Ele é fonte de vida para nós. Amém? E aí, olhando para a oração, né, a oração, irmão, é mais do que um combustível. A oração, olha só o que a oração faz. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Como que nós temos condições, irmãos, de vencer uma tentação, se nós não somos de oração? E isso implica naquilo que Jesus disse: mas tu, quando orares, fecha a porta do teu quarto, orarás o teu Pai em oculto, em secreto. E o teu Pai, que te vê em secreto, eu estou falando do Novo Testamento, ao qual cremos piamente e morremos por ele. E o teu Pai, que te vê em secreto, ele te recompensará. A recompensa, ele te livrará. Aqui é sobre livramento, vigiai e orai. Eu estou vigiando, opa, eu estou vendo que isso daí vai acabar com a minha vida, com a minha família, meu casamento, entendeu? A minha saúde, entendeu? Vai acabar, vai minar o meu trabalho, meu relacionamento com as pessoas. Isso daí vai acabar comigo. Eu estou vigiando, eu estou vendo. Vigiar é o quê? É estar atento. Eu estou vendo. Agora, e orar? Vigiar, você está vigiando, você está lendo a palavra, você está vindo para a igreja. E vir para a igreja, irmão, é muito complexo falar sobre isso. Mas vir para a igreja não fortalece ninguém. Vem para a igreja, não acontece nada aqui, não faz uma oração e vai embora de novo. O que nós fazemos aqui é orar. Tem a oração no começo, tem a oração do louvor, que o louvor é uma oração. Tem a oração através da pregação, que está todo mundo quieto ouvindo, é uma oração. A oração, eu estou orando aqui, é uma oração. Onde você está concordando com as palavras. Às vezes eu tenho uma coisa preparada, o Espírito Santo vai me usando, e às vezes usa coisa que a gente nem lembra depois, porque o Espírito Santo age, ele age no nosso meio. E tem mais o sistema congregacional, que é uma coisa que nós remontamos de forma bem antiga, lá atrás, que é o sistema congregacional. Ele está relacionado a muitas pessoas, mas que é remontado lá atrás por Roma. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, que não tem nada a ver com Roma, mas sim com toda a humanidade, aonde estiver 2 ou 3, eu me faço presente lá no meio de vocês. Então, congregação não é um sistema onde tem muitas pessoas. Eu até marquei aqui que eu achei de grande valor. Quer ver? Olha só. Eu até marquei aqui e já quero soltar aqui para os irmãos. Satanás não teme uma igreja cheia de pessoas. Ele teme uma igreja cheia de oração. Aí eu te pergunto, se nós não queremos com que Satanás, que é os demônios, o mal, o pecado, tudo é o mesmo conjunto. Se você olhar e ver assim, aqui está Satanás, aqui não, aqui é o leão. Se você olhar, aqui está Satanás e aqui está o pecado, para mim é a mesma coisa.
Se você, ó, aqui está Satanás e aqui está um demônio, é a mesma coisa. Não faz diferença nenhuma. É o mal do mesmo jeito. Então, ó, o mal, o que adianta o mal operar na nossa vida diante de tanta abastança? Mais vale uma casa vazia e com pouco pão do que uma casa cheia, está lá em Provérbios, mas que haja contenda, que haja destruição, que haja malignidade, que o mal opere. Qual que é a mão que se vai hoje? É o simples? Não é, meus irmãos. Aí, fecha o olhinho, que todo mundo vai fechar o olho, e essa que é a verdade. Jesus está chamando a gente para olhar. Vá no velório. Olhe no velório. Porque ali é onde você vê para onde você vai e que resta pouco tempo para você. Ok? Aí quando, ó, todo mundo aqui vai. Todo mundo aqui vai fechar o olho uma hora. O seu shampoo vai estar na metade. Um pouquinho para acabar, a ideia sua vai estar, precise comprar. Você vai estar numa vida normal. Seu copo de água pode estar cheio para você tomar ou tomar um remédio, ou para você tomar alguma coisa. Você pode estar com a roupa de ginástica para você ir para a academia. Seu carro vai estar com combustível lá naquele tanto, o pneu por trocar, ou você acabou de trocar, e vai ser assim, ó. A gente vai fechar o olho. Nós vamos partir daqui. E aí o que adiantou? Essa coisa toda, gigantona, numa contramão daquilo que era provisão. Essa palavra aqui é sobre oração. Porque é na oração que a gente se torna essa pessoa que eu estou falando aqui. É na oração que a gente se torna. Amém, Jesus? Amém. Você se prostra diante de Deus. Deus, porque eu tenho tanta capacidade dentro de mim. Porque eu tenho tantas coisas na minha vida. Porque eu sou tão forte. É assim? Nunca. Quando você chega diante de Deus, você fala, eu não sou nada. Eu sou zero à esquerda. Qualquer um que falar bom ali é melhor do que eu. Diante de Deus, nós nos humilhamos. Por isso que tem muita gente que não ora, porque ela não quer ser humilhada. E eu não estou falando isso na questão do coletivo. Apesar que eu vou falar isso daqui a pouco. Que nós estamos vivendo isso aqui na igreja. Mas orar mesmo. Orar na sua casa. Orar não é fazer uma reza. O que é fazer uma reza? Fazer uma reza é simplesmente todos os dias fazer aquela mesma coisa e se perguntar para você o que você orou, você vai saber. Você vai saber exatamente. Se falar para repetir, você repete até com as vírgulas, pontuação, porque é uma reza. Não passa de algo cotidiano, corriqueiro de sempre, em que Deus não ouve. Deus não ouve rezas. Deus ouve súplicas, rogos. Deus ouve oração. Na oração, o que você fala na oração com Deus? O que você fala numa oração com Deus? Tem misericórdia de mim. Mas a gente tem que agradecer. O agradecimento está na atitude, na sua generosidade. Na sua generosidade, nos seus atos. Deus está de olho nos seus atos. E aí onde está a sua gratidão? Como pode você vir diante de Deus agradecer porque seu salário está bom e você não ajudar as pessoas? É porque tem que agradecer. Agradecer, obrigado, Deus. Que você é bom, que me dá fartura de dinheiro. Mas fecha a mão para o necessitado. Não ajuda as pessoas. E daí que você ora agradecendo? Porque agradecimento não é na oração que faz, é na atitude. A oração é um lugar de se remir diante do Senhor, não de se exaltar, que Deus não quer ninguém se exaltando na presença dele,
porque basta a Ele para sempre. Glória a Deus seja Ele mesmo. Que Ele sabe muito bem fazer da glória dEle a sua santidade. Ele faz da glória dEle a santidade dEle. Deus é muito poderoso e bom e maravilhoso. Amém? Então, a sua oração, ela te dá o livramento. Então, você nunca pode falar, poxa, se eu não comer, eu vou parar no hospital. Não é assim? Se eu não orar, eu vou parar no hospital mesmo. Eu vou sofrer. Irmão, quero dizer que o seu sofrimento, ele pode durar um tempo. Mas se você orar, amanhece. Se você não orar, não vai amanhecer. Seja um homem de oração. Cadê o seu joelho dobrado na tua casa, no teu quarto? Onde está? Procurar na palavra de Deus todos os dias um versículo que te alimente, direcione, que fique na tua cabeça. Tem que orar. Tem que chamar antes de dormir a esposa, o marido e falar, vamos orar. Eu oro, você concorda, vamos orar. Tá, o marido, a esposa, um levanta o outro. Agora, se os dois são fracos, quando os dois estão fracos, estamos fracos. Aí um levanta, levanta o outro também. É melhor ser dois do que um, porque caindo um, o outro vai levantar. Vai ou não vai? Vai levantar, mesmo que os dois estejam fracos. Um levanta o outro, um ajuda o outro. Casal é feito para isso. Amém? A minha esposa, se ela chegar, ela fala assim, pô, você se vira, sua vida espiritual, você fala pra gente que a gente tem que fazer aí, tá tudo certo. Mas tem momento também que eu tô cansado. Tem momento também que eu tô nervoso. Tem momento que eu tô preocupado. E se eu não tiver uma pessoa para me ajudar, opa, vamos orar. Ela fala, acho que está na hora de orar, né? Está na hora de orar. A gente precisa, irmão. Ninguém é super-herói. É ou não é verdade? Eu me afastei já há algum tempo das redes sociais. E tem me feito muito bem. Eu tenho me aproximado mais das crianças, eu tenho me aproximado mais da minha esposa, eu tenho me aproximado mais da minha casa. Eu consigo olhar para a minha casa como um lar, não como uma coisa que eu tenho um compromisso para fazer, mas como um lar verdadeiro, que eu consigo entrar e respirar, sabe? São coisas assim que a atualidade roubou. Quando a gente para de orar, é a mesma coisa que a gente está envolvido com outra coisa que não seja o que você tem que se envolver de verdade. Você se perde. Quando a gente para de orar, é como se a gente estivesse comendo um alimento que não é o alimento necessário. Porque, querendo ou não, você parou de orar para assistir televisão. Você parou de orar porque está no celular. Você parou de orar porque está assistindo série. Você parou de orar por vários motivos a gente para de orar. Você parou de orar porque você está resolvendo os negócios. Só que tudo isso é tarefa. Resolver negócio, assinar contrato, ir atrás dessas coisas, trabalhar fora, não importa o que faça, não. Qualquer coisa que faça do lado de fora, irmão, acabei de falar a palavra, esqueci. Mas tudo que você faz é paralelo, é do lado de fora, é tarefa. Tudo isso é tarefa. É tarefa. Não é nada difícil. Se você tem que ligar para algum lugar, resolver, esperar, marcar, agendar, programar, não importa. Isso é tarefa. Até uma viagem que você faz é uma tarefa. Que você programa, guarda o dinheiro, tudo é tarefa. Agora, tem uma coisa que não é tarefa. A sua vida espiritual. Ela não é uma tarefa. Orar não é uma tarefa. Deixa eu fazer isso. Não. Orar não é uma tarefa. Orar é saber para onde você vai. Orar é você se relacionar com Deus para não se perder diante das tarefas. Lembra dos talentos? Um tinha 10, um tinha 5, um tinha 1. Aí o que tinha 10 multiplicou confiança em Deus. O que tinha 5 multiplicou confiança que Deus dará o crescimento. E o que tinha 1? Eu tenho pouco, então eu tenho que viver preocupado, eu tenho que deixar muita coisa de lado, porque não dá, porque assim não pode, não é assim? Porque assim eu não vou conseguir. Se eu não fizer do meu jeito, olha, você não faz ideia, hein?
Se eu não agir, mexer os pauzinhos aí, ó, se o negócio vira uma confusão com um talento, aí Jesus diz, que o Senhor chega e diz, servo mau e infiel. Não é, mas o que tinha um montão, não se preocupou. Você que era para ter um e multiplicar. O que Jesus quis dizer ali é que tanto faz se tem um ou se tem 10. Não importa se é um ou se é 10. Você não tem que se preocupar. Amém? Agora, Paulo diz, no Novo Testamento, Paulo diz, os que querem ficar ricos caem em diversas tentações. Não é o que a Bíblia está dizendo, que a oração vai livrar? Porque o que quer ficar rico, ele não tem tempo para orar. Eles não têm tempo para orar. Ele só tem tempo para pensar qual o próximo passo que ele vai dar. E aí, às vezes, ele senta num curso de teologia, ouve pastores, homens que estudaram, participam de uma igreja, pode ser uma igreja como a nossa mesmo, ouvem a palavra, aprendem, pode ser, entendeu? Ficam um tempo lá, se acham sabichões, pega esse vinho e mistura com outros vinhos, joga em odres, qualquer odres, e sai por aí vendendo cursos, batizando pessoas, tentando levantar pessoas da cadeira de rodas. Ah, meu irmão, não dá, né? Não dá. O povo mistura demais, né? É brincadeira, né? Hã? E qual que é o objetivo finale? Hã? Que diminua Jesus e que cresça eu. Que o meu nome seja exaltado entre as nações. E que eu desafie na cara, com cara de bravo, a todos aqueles que me contraporem. A esses não damos ouvidos, nem a nossa atenção. Porque se você der, até você ele consegue enganar. Porque com cara de mal e de bravo, vai desafiar a sua conduta. Ah, quem é que quem é que pode com um ser desse? Não, é? Nem Deus é assim. Tem muita gente que está sendo assim. E se você não for a esse mesmo modelo, você está errado. Por quê? Porque você não está prosperando. Porque o tempo de hoje não é ter uma vida espiritual. O tempo de hoje é falar que tem uma vida espiritual, não tê-la, e demonstrar o aspecto físico, carnal, material de prosperidade. É isso. Prosperidade, o que diremos, né? Lá em Ramá, que vivia o profeta Samuel, que diremos, né? Hã? Como juiz, carregando o peso de uma vida de oração. De todas as tribos que a gente olha para Israel, uma única, depois que Cristo morre, é claro, é a vontade de Deus para todos nós, que é a tribo de Levi. Por isso, orai. Não, todos tinham a obrigação de orar em Israel, mas a tribo de Levi, né? Eles manipulavam algo santo, e nós hoje em Cristo Jesus, que é para nós. Amém? Todos nós somos levitas, porque todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos reinos e sacerdotes. Amém, Jesus? Então vamos mais aqui, ó. Atos 4:31. Vamos lá. O que acontece quando a pessoa ela entra no coletivo para orar? Atos 4:31.
Aqui a igreja ela está em oração, igual nós estamos nessa semana. Só que nós dividimos a semana. Nós dividimos a semana porque hoje ia ter culto. Então hoje não ia ter oração. E Jesus disse, não pudesse orar nem uma hora, mas a gente não fica orando uma hora no dia de culto. A gente fica um pouco mais de uma hora, mas não somente envolvidos com a oração. Então por isso que a gente resolveu pular. E sexta-feira é um dia que não dá para todo mundo que deseja de fato estar aqui estar. E aí nós pulamos para o sábado. E aí depois vai ter culto de mulheres na terça-feira, senão encerrava na quarta. Então vai ter que encerrar no final de semana. Eu nem lembro que dia que eu coloquei, se foi sábado. Sábado. Então vamos lá. A igreja estava em oração. No versículo 23, diz aí, ó, uma vez soltos, Atos 4, 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito aos principais dos sacerdotes anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, terra, mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma contra a outra, o Senhor e contra o seu ungido. Vamos dar um pulo aqui. Eles estavam em oração nesse sentido. Senhor, tu tem que fazer alguma coisa. Tu tem que operar. Lá no versículo 31 diz aí, ó, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Atenta para isso daqui. Tem gente que não quer ver tremer o chão por oração. Tem gente que quer ver o celular tremer, caindo Pix. Pix caindo. É Pix caindo. São as apostas, são os trabalhos fáceis de hoje, as jogatinas. É Pix caindo, Pix caindo. A pessoa quer ver isso. Ela quer ver isso. E isso é o que está nesse mundo aí fora, meus irmãos. Eu não estou dizendo que é isso que está na nossa vida. Mas, quando cai lá fora a chuva, e a gente vai andar com o guarda-chuva do Espírito Santo, ainda assim as gotas da chuva podem pegar em nós. E a gente pode falar, não, eu quero, sabe o que trema? Eu quero que minha cama fique tremendo todinha para mim dormir. Aquele colchão que vibra. O povo quer conforto. Mas no coletivo eles oravam e a ponto do chão tremer. É como nós devemos ser. Pastor, mas eu estou cansado. Deus não quer o sacrifício. Exatamente. Por isso, o que é proposto é digno de aceitação da nossa parte. Oração no coletivo é quando o pastor chega e fala, nós vamos orar. Mas não está falando assim, ó, vem cá, deixa eu botar uma faca no teu pescoço para você vir orar. Não. Ninguém põe faca no pescoço de ninguém para orar. Mas é proposto pelo pastor da igreja, pelos dirigentes da igreja. A igreja não necessariamente precisa ser institucional como essa. É pequena, mas é uma igreja institucional. Ela pode ser uma igreja numa garagem de uma casa. Ou dentro de uma sala de uma casa. Ali é uma igreja, onde tiver 2 ou 3. Ó, nós vamos estar em oração durante os 7 dias que nós fazemos de costume, não por campanha, por renovação. Nós só saímos daqui renovados. Se vamos fazer uma campanha, pastor, eu já fiz muitas campanhas, eu também, porque aprendi errado. Mas a gente vai amadurecendo na fé e Deus vai ensinando.
Mas não é todo mundo que amadurece, não. É só para quem quer abrir os olhos. 7 dias do impossível. Ou seja, 7 dias do impossível. Aí passa 7 dias, o impossível não aconteceu. E aí? Valeu a pena esse propósito? Não. Porque você não tem que obrigar a Deus a fazer uma coisa. Você tem que ser genuíno. Vamos fazer uma campanha do impossível? Vamos. Até o impossível acontecer. Quando ele acontecer, a gente fecha. Isso é uma campanha de verdade. Por isso, você vê que a gente não faz mais campanha como fazíamos antes. 7 dias disso, 4 dias daquilo. A não ser que seja um propósito de ensino. 4 dias, não sei o quê. Teve ano que a gente fez os 12 tribos de Israel. Cada mês era uma tribo, que dá 12 meses, deu certinho. Concluímos, deu bonitinho. 12 comunhão, 12 tudo. Foi tudo legal, deu certo. Só que não houve uma proposta, aliás, não houve uma barganha com Deus, nenhuma exigência diante de Deus, uma obrigação para Deus fazer alguma coisa, porque isso daí é pecado. Isso é pecado. Você tem que chamar a atenção de Deus, sim, mas não da forma mais errada que possa existir na vida. Que é expressar-se diante de Deus com um propósito ou uma oração a um Deus que conhece e que sabe de todas as causas. Agora, se for pelo Espírito Santo, preste atenção. Enquanto a pessoa não receber o Espírito Santo, ela não vai parar de buscar. Ah, eu fiz 5 dias lá de oração, o Espírito Santo não veio, então eu não vou orar mais. Eu tenho que fazer 5 dias, não. Tem que fazer 500, 600, 1000 dias, se for preciso. Até o Espírito Santo vir sobre você. Aí ele vai olhar e vai falar assim: nunca vi tamanha fé em Americana. Nunca vi tamanha fé nessa cidade. Uma pessoa tão disposta a receber algo. Todos os que receberam milagre, a mulher cirofenícia, mas não. Até daquilo que cai da mesa do seu senhor, come os cachorrinhos. Até daquilo que cai das migalhas, come o cachorrinho, não, nem que seja um pouquinho, mas eu vou conseguir. Não vou desistir. Ah, não, eu quero fazer campanha. É 7 dias, e Deus vai fazer, porque Deus é obrigado, porque eu tenho fé, né? Eu tenho uma fé, a minha fé é tão poderosa, que faz uma multidão de gente que não ora e que acredita no homem. Que não tem o Espírito Santo, mas o homem lá tem o Espírito Santo. Mas o povo não tem o Espírito Santo, que adianta? Não tem nada a ver com a mensagem que eu estou pregando aqui. Porque a mensagem que eu estou pregando aqui é que todos têm o Espírito Santo, que todos têm uma vida de oração, não eu. É isso que as pessoas hoje também precisam abrir os olhos aí fora, irmãos, não é verdade? Elas estão sendo enganadas. Vem porque eu posso, vem porque eu, vem porque... E aí o povo vai atrás do homem, sujeito, sei lá o que for, e infelizmente elas continuam só acreditando no homem. Mas não acreditam no Senhor Jesus. Não entendem que ela também precisa ter uma vida de oração. Não só o homem lá. Amém, Jesus? E eles, tendo orado no coletivo, o chão tremeu, onde eles estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu te pergunto, como virá o mover dentro desse coletivo que nós somos, sem a nossa oração? Para vir o Espírito Santo, irmão, você tem ideia de uma pessoa cheia de Deus se apossar de uma pessoa?
Deus se apossar. Vamos dizer que nesse momento o Espírito Santo me aposse. Ele dá uma direção tão certa, que eu saio por aqui, eu viro ali, eu desço ali, eu chego diante de uma casa, eu toco a campainha, o Espírito Santo age. Mas se não orar, você não tem direção, você sai assim, deixa eu para onde eu vou, não sei o que eu faço, mas eu tenho Deus. Pois eu tenho Deus. Os sinais seguirão os que creem, eu creio. Aí fica essa pachoteira, faz o que quer, que não dá em lugar nenhum, meu irmão. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Amém, Jesus? E tem mais. A pessoa, ela não fica cheia do Espírito Santo assim, ó, 24 horas por dia, todo dia da semana, não. O que eu estou falando é muito sério. Ter o Espírito Santo e ser apossado e ficar cheio do Espírito Santo é outra história. É outra história bem diferente. Se você ficar cheio do Espírito Santo nesse momento, nesse ponto, por ter... você abriu... Primeiro que você abriu mão. Primeiro que você abriu mão já de alguma coisa. Já abriu mão de alguma coisa. Você já saiu da sua casa e fala, ó, não sei nem quando eu volto. Não sei nem que horas que eu vou chegar. Não esperem por mim. Pode jantar. Quando ela vem, vai no monte, quando ela vai fechar a porta do quarto dela para orar, e ela abriu mão do tempo, ali começa. O Espírito Santo enchendo. Meu amigo. Ela esquece. Ela vai sair daquele quarto ou da igreja e ela pode ser qualquer hora da noite, do dia, de qualquer forma que seja. Pode ser, tem gente perdida nesse mundo de manhã, de tarde, de noite, toda hora tem gente perdida. Tem gente chorando, mas está lá, ó, trabalhando em cima de uma máquina. E precisa da sua oração, precisa de alguém cheio do Espírito Santo. Tem gente desviada do caminho, que precisa de uma pessoa cheia do Espírito Santo, não de alguém que chega e fala, mete no pau, põe processo. Por que você está aguentando isso na tua vida? Isso é ser cheio do Espírito Santo? Nada. Alguém que chega e simplesmente fala que, minha irmã, você está longe dos caminhos, cheio do Espírito Santo falar. O Espírito, essa pessoa cheia de Espírito Santo, chegar e falar, você está longe de Deus. Aquilo vem que nem uma mão, a mão é a mão do Espírito Santo. Vem, puxa ela e fala, volta já. E o teu lugar é aqui, na presença de Deus. Dá um abraço, abraça a pessoa, canta com ela. Eu navegarei, cheio do Espírito Santo de Deus, força, coragem. A pessoa cheia do Espírito Santo é outra história. Ela não fica sem saber o que falar, sem saber o que fazer. Por isso o coletivo ele é importante, porque o Espírito Santo enche, o Espírito Santo dá direção e faz acontecer um negócio. Você vai ver que a lágrima de sangue, ela vai uma hora ou outra sair pelo nosso rosto. E ela vai sair pelo mesmo motivo. Por quê? Por quê? Que eu não fui cheio do Espírito Santo antes. O nosso choro de sangue diante de Deus é porque eu perdi tanto tempo. De não buscar como eu deveria. Porque eu teria feito muitas obras de Deus. Deus teria feito através de mim, através de nós, muitas obras. E poderia o mundo estar totalmente diferente. Tudo isso na oração. Tudo isso na oração. Numa insistência de um Deus soberano. Pastor, o que eu vou orar? Se tem uma coisa que você tem que orar, é sempre lembrar a Deus
daquilo que está escrito. Então, quando você vai orar, seja coletivo, seja no íntimo com Deus, você fala: Deus, o Senhor abriu o mar. Não abriu? O Senhor fez o povo passar. E eu venho aqui, o Senhor abriu o mar. Eu não venho te pedir, te rogar e dizer um outro Deus que não existe e que fez uma outra coisa, não. Eu venho ao mesmo Deus soberano, altíssimo, poderoso, de livramento, que dá vitória. O mesmo. Eu estou diante de ti. Faz justiça, pois a tua mão é grande. Senhor, eu me humilho diante da sua presença. Deus vai vendo aquela situação, você vai se envolvendo, Deus decide agir. E é uma coisa que eu estava falando até para minha filha, acho que ontem, esses dias, não lembro. Quando Deus age, é outra história. Deus, ele deixa, a pessoa se afasta. Um exemplo, eu nem lembro se foi esse o fato que eu falei com ela, mas quando a pessoa se afasta de Deus, Deus deixa ela. Por quê? Porque as coisas não dão certo longe de Deus. Dá certo, irmão? Nada dá certo. A pessoa deixa de orar, começa a ficar angustiada, injuriada, está faltando alguma coisa. Aí vai lá, compra, não é isso. Aí compra um perfume, compra uma maquiagem, aí compra, aí vai, aí corta o cabelo, aí faz a barba. Não é isso. Não é. Aí vai, não é. Aí põe o louvor, não é isso. Não preenche, não enche, a pessoa não fica repleta. Ela percebe que ela não está repleta. Que ela está afastada de Deus. E aí o que acontece? As coisas não vão dando certo, ela não vai se sentindo bem. Deus não está agindo. Deus não moveu nada. Deus, tudo isso é dele, nós estamos nele, tudo é para ele, para a glória dele, para sempre, amém. Só que ele não moveu essa situação. Agora, se Deus agir, eu só te pergunto uma coisa. Para que a pessoa veja que é Deus, você acha que ele não vai deixar a marquinha dele? Ele vai deixar a marca dele. E ele vai mostrar: aqui sou eu. E a pessoa vai saber: isso foi Deus. Deus, eu não podia ter saído da tua presença. Porque quando Deus age, é o que eu estava falando para minha filha, ele não vem leve, ele não pega leve. Deus não sabe pegar leve, irmãos. É a mesma coisa da minha esposa chegar e falar assim, ó: corrige as nossas filhas com calma. Não tem como. Homem é homem, meu amigo. Se tiver que corrigir, é melhor que faça o certo. Porque se um homem tiver que corrigir, o tom é mais alto, a voz é mais grossa, a mão é mais pesada. E o sentimento é um pouco desbalanceado do da mulher. Não é verdade? E Deus é pai, não mãe. E por ser pai, quando Deus age, ele não pega leve, ele ensina mesmo. Isso sou eu, a pessoa sabe, isso foi Deus, foi Deus, foi Deus. Deus fez isso porque eu me afastei. Amém, Jesus? Então, irmãos, eu nem me lembro agora porque que eu cheguei nesse fim aqui, mas quando nós nos afastamos da oração, coisa não vai bem. Se Deus tiver que agir, queridos, para te trazer de volta a essa vida, Ele vai agir. Só que eu
tenho que falar aos irmãos. Não estou falando de um Deus gatinho manhoso, não. Olha aí. Estou falando de um Deus aqui. Um Deus realmente valente. O rei. Não o da selva, mas um rei. Um rei que decreta, que determina, que arbitra, que diz o que é, que penaliza, que tem poder para fazer bem e mal. Deus tem poder para fazer bem e mal. Ninguém mais tem. Ele tem poder para salvar e condenar. O bem e o mal está em suas mãos. Eu quero estar sempre do lado dele mesmo, com medo, com tremor, com tudo com tudo. Porque alguém aqui com... Nós devemos ser como crianças, amém? Para estar no reino de Deus, amém, irmãos? Alguém, quando criança, não tinha medo do pai, não? Quero ver qual a criança que não tinha medo. Amém, Jesus? Vamos aqui para a gente encerrar. 2 Crônicas 7,14. Aí os irmãos já sabem. 2 Crônicas 7,14. O que é as crônicas? Alguém sabe o que é? As crônicas são os feitos dos reis e de Deus. São crônicas. São os feitos que aconteceram dos reis. Que Deus operou por intermédio dos reis. Amém? São as histórias por detrás de aqueles episódios em que Deus agiu. Né? Em que Deus estava de fato dentro dessa questão histórica, dentro dessa questão, desses episódios. Por isso é uma crônica. Já ouviu falar da crônica de Nárnia? Que relata um outro mundo, outras formas. É isso, não isso, mas crônica no sentido de dar forma à questão histórica, não a alegórica, porque não houve nenhum nada místico, porque é puro e verdadeiro realmente. Que eu falei, irmão? 2 Crônicas o quê? Aí, só para saber se os irmãos estão ligados. Né? 7,14, vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Quem é povo de Deus? Diga amém. Lá no Novo Testamento, Tiago, né? É Tiago? Ou eu não me lembro agora. Acho que é Tiago. Humilhai-vos ante a potente mão de Deus e ele vos exaltará. Aqui diz, se o meu povo, ou seja, humilhai-vos, né? É para o povo. Se humilhar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e nós chamamos pelo nome de quem? De Jesus, se humilhar e fizer o que, irmão? Deus, eu me humilho diante de ti. Olha só, Deus, eu me humilho diante de ti. E agora eu vou orar. Em ti, Senhor, está todo o poder. Em ti está todo o poder. O homem pode ter poder, mas em Deus está, em ti está todo o poder. Eu estou orando, que eu estou mostrando a Deus que é Ele que tem e que detém todo o poder para efetuar todas as coisas. Então, se meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus... Olha quanta coisa, irmão.
Eu vou buscar a Deus. Como que você faz quando você vai buscar alguma coisa? Você sai de onde você está e você vai a algum lugar. Você vai para o coletivo, você vai para o teu quarto, fechar a porta, você fala, não, dá licença que agora eu vou fazer, eu vou buscar a Deus. Pode ser que na ida você inverte isso daqui. Você vai buscar, mas você vai orar, mas você está buscando a Deus. É porque eu estou orando, porque eu estou te buscando, Senhor. Estou buscando o Senhor. A gente só busca aquilo que ou que alguém chamou, eu vou buscar você aí. Ou que você perdeu. Aquilo que está em algum lugar distante, longe. Então o povo está longe, você vai buscar. Então você vai de um lugar distante a outro. Alguém que está de mão dada com Deus não precisa buscar a Deus. Eu estou de mão dada aqui, eu não preciso buscar. Mas esse povo em específico é um povo que precisava buscar a Deus. Por conta do quê? Do pecado. Está aqui, ó. O meu povo orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos. Por causa do mau caminho, precisa buscar. Alguém que já está no caminho não precisa buscar, mas precisa orar. Quem está entendendo? Diga amém. Alguém que está num novo, vivo, poderoso, maravilhoso e glorioso caminho de Deus, no caminho da verdade, ele não precisa buscar, ele já está lá. Ele precisa orar. No entanto, Jesus está lá no Getsemane e diz, buscai a Deus. Não, ele diz ao povo, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Ou seja, vocês não buscam o reino de Deus e nem a justiça de Deus. Vocês fazem justiça com a sua própria mão e constroem um próprio reino do jeito que vocês acham que deve ser. Mas busque antes, deixa isso, e busque o que vocês não têm. Busque o reino de Deus e a justiça de Deus. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, o que vocês buscam para ser acrescentado, não precisa buscar. Você tem que buscar Deus, que aí você não precisa nem se preocupar com as coisas que você estava antes querendo acrescentar na sua vida, porque serão acrescentados por buscar o reino de Deus e a justiça. Quem entendeu, diga amém. Aí ele diz, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Aí, como eu busquei, deixei aquele caminho, fui para outro caminho, que é o caminho de Deus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É como o Brasil tem que agir nessa situação. Não só na situação que nós estamos, mas sempre, como toda nação tem que se converter dos maus caminhos. E se converte, irmão? Até o dia que Jesus derramar, o Senhor Deus derramar a sua ira sobre toda a carne. Até ele derramar a sua ira, que ele vai derramar a ira por conta do povo não se converter. O povo se desvia a cada dia. Cada dia que passa, o mundo está ficando cada vez pior. Porque o pecado está crescendo cada vez mais. Em todas as esferas, irmãos. Eu não quero entrar em detalhes de pecados no mundo, mas é em todas as esferas. A rebelião, a rebeldia, a falta de respeito, de temor, o autoritarismo, a falta de respeito com os governantes. É claro que não tem como respeitar Você consegue respeitar, assim, né? Educação cabe em todo lugar, diga amém. Educação cabe em todo lugar, mas a falta de amor, de esperança, né? O povo está muito aquele lance de pavio curto, né? Intolerante, não sabe esperar. A gente está passando por uma situação aqui no Brasil, nesse tempo agora, em que a nossa oração vai ajudar bastante, irmãos.
E quem sabe, só sabe o nosso Deus, essa terra não trema. E essa terra fique cheia do Espírito Santo. E pessoas que se convertam. E pessoas abandonem os pecados. E as ruas de pecados fiquem vazias. E ao contrário, fiquem cheias de pessoas convertidas, de renúncias de pecado. Pessoas renunciando o pecado e o erro. Abandonando práticas carnais. Todas elas. Quem sabe oramos para que essa terra que é o Brasil fique cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Quem sabe, irmão, mas nós devemos crer que pelo menos em nós, diga glória a Deus. Amém? E Ele então sarará a terra a partir das pessoas buscarem a Deus. Quem dera o povo desse Brasil ouvisse essa palavra. Porque às vezes a gente, como igreja, a gente quer carregar a cruz desse povo que vive no pecado. Esse povo que vive em rebeldia. Cada palavra que fala é uma palavra de ofensa. E aí a gente vê o cenário que está, a política, né, que era para estar bem, com um país tão maravilhoso que é. Está pior, dividido, cheio de maldade. Né, pessoas injustas ali, pessoas... Por quê? Porque o povo não se acende. Não é se acender para ir fazer guerra, justiça com a própria mão, não. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é abandonar as práticas erradas. Porque quando a pessoa abandona as práticas erradas, ela não é obrigada a concordar com o erro. É ou não é verdade? Amém, Jesus? Nós temos muito que orar pela nossa nação. Mas a primeira nação é a nossa vida. Amém? Fique de pé em nome